Hello, Gorgeous, Nina da Bai. E hoje eu trouxe uma pessoa que eu adoro às vezes trazer ela algumas vezes aqui no canal, até porque sou fã incondicional, né, de todo o conhecimento, tudo que passa por nós, né? Estamos falando sim sobre o Jordan Peterson. Basta um negócio aqui. Ai, aqueles livros que a gente começa e não termina. Pois é, mas eu não vim falar hoje sobre um livro, eu vim pegar um pedaço, um corte de uma palestra que ele fez e que eu achei muito interessante e gostaria, onde eu vou deixar, de compartilhar isto com vocês, tá bom? Então eu vou separar aqui, tá bom? Espero que todos estejam bem. Se você é novo aqui no canal, eu sou a Nina20, qualquer coisa quiser ver mais, saber mais sobre mim, tem meu Instagram. E eu te convido constantemente a assistir conteúdos para ver mais ou menos qual que é a pegada do canal. Mas o objetivo aqui é menos narrativa e mais, assim, mais conhecimento, mais conteúdo. Coisas que, de fato, vão fazer a vida das pessoas se tornarem um pouco melhores, né? A gente tenta fazer isso o tempo todo. A gente só tenta, né? Porque às vezes não dá certo, mas acontece. Mas vamos lá. Então eu trouxe aqui para vocês o Jordan Peterson. Já coloquei as legendinhas em português. Deixa eu ver a velocidade, porque se eu colocar rápido, depois vocês viram e falam pra mim que a legenda tá muito rápida. Então eu coloquei normal. Vamos ouvir. Make your sexual identity paramount. It's like you've identified the I with the impulse, essentially, with the whim, right? Because sex is a whim, like obviously. Now, does it rule? Well, what is it that you are if sex rules? You're the wolf, that's for sure. Oh, that's for sure. And a wolf to yourself, too. So, and you see this ambivalence on the left, because on the one hand, anything goes and all forms of sexuality are to be like celebrated, worshipped, essentially, because celebration and worship are the same thing. Yet sex is so dangerous, especially between like members of a young heterosexual pair, that absolutely every single bit of it has to be regulated right to the last word. It's like, well, licentiousness breeds tyranny. That's why the whore of Babylon is on the great scarlet beast of the state at the end of time. Tell me exactly what that means when you break it down. Well, imagine that when masculinity degenerates, the state pathologizes, the patriarchy pathologizes. Well, what happens to female? They pathologize too. Well, how do they pathologize? In the direction of disinhibited sexuality. So 35% of internet traffic is pornographic. Yeah, but that's not driven by women. That's driven by men. It's driven by bloody women too. Whoa. Parading themselves. Absolutely. Interesting. It might be like there's no shortage of electronic pimps and desperate engineers, let's say, but that doesn't mean the women who engage in that are innocent by any stretch of the imagination. They're doing the same thing with their sexuality that people granted the talent of intelligence do with their gift. Look at me. It's like, no, wrong. Those women online displaying themselves, they're succubi. They're not human. You're a fool if you think that's human. You're a fool. At minimum, it's a machine-human hybrid. Vocês entenderam a palavra que ele falou, que as mulheres não são mulheres, as mulheres são... eu não sei se a palavra em português seria isso, suculos, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui, eu não entendi. Sucubos, sei lá. If you think O that's que human. são sucubos? Talvez alguns de vocês não saibam o que são sucubos, né? Eu lembro dessa palavra quando eu escuto um pouco a Márcia Fernandes, né? Os sucubos são como se fossem... e a Bíblia... Eu não sei se a Bíblia traz isso, mas... Bem, pessoas que estudam mais espiritualidade do que eu já falam sobre esses sucubos seriam, bem, do que, por exemplo, a Márcia fala, né? Porque eu não estudei, mas mais ou menos eu tenho uma ideia do que é, porque, pelo que ela já falou, né? São como se fossem entidades, espíritos, coisas, né, do outro lado, que eles buscam, né, nas pessoas, eles sugam meio que a energia das pessoas, mas mais a questão da energia sexual, sabe? Então, assim, por exemplo, eu já vi a Márcia falando, por exemplo,
que às vezes tinham mulheres que relatavam que estavam em, né, tinha lá o marido e tal, não sei o quê, mas elas relatavam que durante a noite, quando estavam dormindo, elas sentiam que estavam fazendo sexo lá dormindo, coisas assim nesse sentido. E a Márcia chama esses, como se fossem essas entidades, esses espíritos, sei lá, de súcubos, eu acho que está aqui escrito, eu não sei se o nome é exatamente esse. Então, basicamente, são entidades que elas são voltadas para única e exclusivamente o prazer. E assim, é tenso, né? Porque você deve buscar Márcia Fernandes para explicar isso, né? Eu não sei, porque ele é católico, então provavelmente em alguma parte de alguma literatura, provavelmente fala sobre esses seres, vamos dizer assim, que eles estão ali para sugar sua energia, estão ali para buscar em si essa vontade sexual, mas no fundo é para você doar essa energia sua vital para esses seres, eles fazem isso através de sexo, essas coisas, tá bom? É meio tenso. Então é isso. Então, quando ele fala sobre elas não são mulheres, mas elas são sucubos, espero que a palavra esteja correta. O que que ele quer dizer com isso? Que são mulheres que querem tirar essa energia do homem através dessa questão da pornografia, porque, querendo ou não, os homens perdem bastante energia, principalmente esses são muito viciados em energia. Você percebe que normalmente são homens que, poxa, eles não conseguem fazer nada, estão de baixa, não conseguem desenvolver e por aí vai. Eu não sei por quê, é só falar desses trem assim, aí alguma coisa já mexeu ali, né? Já não gosto dessas coisas, mas enfim. Então, não, é porque, gente, eu tenho uma caixa empilhada ali com umas coisas que eu tenho que levar pro lixo. Umas caixas de papel. Tipo, o negócio moveu e tá tudo fechado. As janelas, portas, tá tudo fechado. Mas enfim. Aí, às vezes, quando a gente fala dessas coisas, essas coisas vêm, acontecem coisas estranhas dentro de casa, né? Mas enfim, os recadinhos que a gente recebe. Então, o que que acontece? Então, são como se fossem uma espécie de entidades que elas encostam em você para sugar sua energia vital através do prazer. Então ele chama as mulheres de súcubos, que é como se elas estivessem ali dentro da indústria da pornografia, tudo e tal. Por quê? Porque elas querem aproveitar da atenção, da sua atenção ou da atenção de homens, de mulheres, sei lá, pessoas que sejam viciadas em pornografia. Então é essa atenção, é essa propaganda, entendeu? Esse justamente para ganhar dinheiro com isso. Então, como os súcubos, eles são sugadores de energia e são sugadores vitais, né? Quando a gente tenta trazer isso para a mulher, o que que seria mulher nesse caso, né? Isso é a interpretação que eu faço, tá? Não é a interpretação dele, é o que eu estou interpretando do que eu sei, tá? É que é como se essas mulheres tirassem o tempo das pessoas que são viciadas em pornografia, que fica lá o dia inteiro punhetando em casa e fazendo o quê? Tirando o tempo e desse tempo elas estivessem recebendo por esse tempo. Porque a gente sabe que hoje em dia uma das coisas mais preciosas que existe no mundo é o tempo. Então, um dos valores mais caros hoje que a gente tem para todos os lados e que a gente já nota isso é a questão da atenção e do tempo. Então, ele fala que elas utilizam desse conhecimento que elas têm dentro da indústria da pornografia, justamente para utilizar do tempo daqueles que estão tão viciados que ficam o dia inteiro assistindo aquilo. Ou ficam o dia inteiro lá punhetando e tá bom. Então é isso. Então ele traz essa analogia para falar do tipo de mulheres que mexem com esse tipo de coisa, tá bom? Achei que devia explicar um pouquinho, mas vamos lá. You're a fool. At minimum, it's a machine-human hybrid. A woman doesn't appear in a million places at the same time. Whatever that is, that's not a woman. Yeah, what do you make of the OnlyFans dynamic between men and women? The more I look at this, the more I'm getting freaked out. There was a woman named. Well, you have to stop looking then. Isn't that well, looking at it truly through a research lens, but Yeah. Belle Delphine, I believe is her name. Back in 2020, she sold 10 million. Why I love Envato Elements? I love that I don't have to animate my own Incrível, né, texting gente? conversations in After Effects. Deixei Pounds worth. justamente no YouTube que passa propaganda, mas eu vou continuar. Of her bathwater. Oh, that's perfect. Yeah. The Whore of Babylon has a cup full of liquid, by the way, in gold, a gold cup full of liquid that she offers the world. Really? Absolutely. 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 Look at how wonderful this is. It's actually, what does it say in the book of Revelations? It's filled with the filth of her abominations. God,
Perfect. So what is that? It's people wanting to consume that thing they can't have, that they have Definitely. idolized? Of course. It's people wanting to consume the thing that is denied to them because they hid their light under a bushel. Because they hid who they could become Yes. from themselves and never pursued it? Sure, and so they're not attractive to themselves or anyone else. Holy Absolutely. shit. Okay, Oh, so yes, that's for sure. Oh, yes. Brutal. So you've got brutal. women ascending to a position of power They're on a with throne. that weird dynamic of postmodernism. They've been given a gift of being able to Beautiful. persuade men through their beauty to do what they will to get the attention that they want. Now, as a mechanical hybrid, they're able to appear in tens of thousands, hundreds of thousands, millions of places. Sit on the chests of men and take their essence from them. And then men are hiding their potential away from themselves, which Partly because they're also, punished for. Yeah, I was gonna say. But then that gives them an excuse for not doing it because they think, well, the young guys, let's say, who decide to be useless, some of it's genuine response to not being encouraged and to being punished. Some of it is, but some of it's pretty convenient. It's like, you don't have to put your cross on your shoulder. It's like, no one wants me to do that anyways. It's like, well, yeah, that's always. Sabe o que essa conversa acaba me lembrando muito? A situação e o fato de que a vida de um homem viciado em pornografia é uma vida muito triste. E durante um tempo, acho que eu tinha evitado um pouco falar sobre esse assunto, porque não convém a mim falar sobre esse assunto, porque eu posso estudar, mas eu sempre talvez não vou conseguir entender a dinâmica de um homem que ele é viciado em pornografia. Mas quando eu pergunto para alguns homens o que é essa questão da pornografia, alguns deles, os que saíram, né? Porque sabe o que acontece também? Tem uma coisa que eu acho muito interessante e que eu comecei a perceber. Tem alguns caras que você sabe que os caras meio que são viciados em pornografia, sabe? Você bate o olho neles assim, você fala assim, esse cara é viciado. Só pelo olhar dele. E por que eu falo isso pra vocês? Porque eu não tinha essa percepção antes, tá? E eu só passei a ter essa percepção quando eu estive em alguns lugares, acompanhada pelo meu namorado. E a gente notou eu notei, assim, né, um comportamento estranho num cara que tava lá. Acho que se eu salvo engano, a gente tava no supermercado juntos. E aí eu virei pro meu namorado e falei assim, mas aquele homem tá muito estranho, aquela atitude dele e tal, não sei o quê. E ele virou e falou assim, parabéns, você acabou de conhecer um homem que ele é viciado em pornografia, ele é tão viciado em pornografia que ele não consegue nem esconder dentro de um supermercado, que ele já tá completamente viciado em pornografia. E aí, aquela cena ficou muito gravada pra mim, pra eu entender que se eu for em determinados lugares, talvez eu consiga identificar um homem completamente viciado em pornografia, porque parece que quando o vício é muito profundo, parece que o cara meio que perde a noção, sabe? Do que é real, perde a noção do que é social, do que é moral, entendeu? E normalmente, como tudo é feito na própria casa, dentro da casa dele, dentro do ambiente seguro dele, né? Com uma tela de telefone, computador, whatever, não interessa. O que acaba acontecendo? Esses homens, às vezes, eles estão tão viciados que eles não conseguem entender o que é de um lado e o que é do outro. E aí, até a forma que ele olha uma mulher fora daquele ambiente da pornografia, fora de casa e tal, não sei o quê, até o olhar dele, até a maneira dele de comportar é estranha. Parecendo que, tipo, é como se ele tivesse dentro de casa, naquele ambiente da pornografia, entendeu? Porque ele não consegue distinguir, não consegue separar os ambientes. Então, quando dessa conversa que eu vejo o Jordan Peterson falando isso, né? A gente percebe como muitos homens, querendo ou não, eles têm a energia vital e eles têm aquela fase de uma energia gigantesca para fazer as coisas acontecerem, sugadas, castradas, por quê? Por um prazer momentâneo. E que aquilo nunca para, porque, poxa, já vi relatos assim de tipo, do cara tá com o negócio até sangrando, entendeu? De tão viciado que o cara tava. Então, isso tira uma energia, e isso acontece muito com adolescente e jovem adulto, né, principalmente. Porque é onde ele tem um maior impulso energético de poder fazer as coisas acontecerem,
E no final, se voltou, ele tá ligado, entendeu? Com o quê? Com essa energia de satisfação rápida. E como a gente também já vive num mundo de energia de satisfação rápida, tudo tem que ser para ontem. Então a pornografia, ela casa muito bem, às vezes, com esse mundo digital, com esse mundo moderno, com esse mundo onde tudo é muito rápido, muito dinâmico, muito tudo para ontem, né? E é isso. Aí na hora que você viu, foi o dia inteiro. Não precisa ser só pornografia, pode ser outros meios, podem ser até as redes sociais, ou pode ser quando a gente poderia ter feito determinadas coisas durante todo o nosso dia e a gente percebeu que a gente tirou toda a nossa energia concentrada em determinadas coisas que a gente poderia provavelmente ter evitado. Mas é isso. Então ele me traz isso, eu acho isso. É claro que a pornografia para mulher é completamente diferente de uma pornografia para homem, né? O impacto da pornografia para mulher é diferente do impacto da pornografia para o homem. Eu acho que é um impacto da questão cerebral, né? E, enfim, mas também não quero aqui também deixar de dizer que quando tem que as meninas que é muito viciada em uns brinquedinhos assim, que o negócio é high technology, é o homem que fica comprando umas bonequinhas especial para satisfazer e as mulheres arrumando uns brinquedinhos ultra, hiper, mega cheios de tecnologia e faz tudo e mais alguma coisa, né? É cada um assim, se voltando para si, não sabendo lidar uns com os outros e cada um se dando um jeito, sabe? De satisfazer e tirar energia, né? Mas eu sei que a pornografia para mulher é diferente, eu sei que o impacto no cérebro da mulher da pornografia é diferente do homem, mas eu gosto como o Jordan Peterson, ele tenta transmitir essa mensagem dele quase através de uma metáfora, né? Então eu achei isso muito legal, mas vamos continuar. Always been the case. And I mean, in some ways, there's new impediments to striding forward confidently, but there's always been impediments. It's so interesting. So I train anybody that will listen that you need to have beliefs in your life. And since facts are overwhelming, it's not about recognizing what's true. It's about recognizing what's useful, is how I think of it. So you have a set of beliefs, you have a set of values, so you have hierarchy. What Useful matters to in me? relationship to the right end. That's Correct. 1,000%, which is why I always lead with, you have to have a goal, and that goal needs to be honorable. Yeah. So you've got well, beliefs. you see, so the thing is, that's where your God lies. This Your is God where lies I'm in going. your God lies in the ineffable extent of what you regard as useful. Yes. So imagine that useful tilts in a direction. The sum total of all that would be most properly useful. The essence of that's the God. That's the implicit God. Yeah, I'm realizing I have built from the ground. This AI tool will take your idea Vocês estão por create a conta desse tanto de complete book, propaganda, complete né? with design, Até eu tô. Tem images, propaganda de layout. 3 em 3 Round up minutos. a system that 6 is minutos, 2 designed to do propaganda. all the Devia ter things that trocado o YouTube. religion does. It's really interesting. This to me it's fascinating because whenever you discover the same thing from multiple different disciplines, you can be pretty sure you're converging on the truth because everybody's just going, what actually works? But the last part of my cocktail is rules. So you need rules in your life. Basically, there need to be things that you don't do. That's good. That's good. That's exactly right. That's where conscience. So you can imagine the Spirit of God in the Old Testament makes himself manifest in 2 forms: calling and conscience. And conscience is what you just described. It's like the guardrails. It's like you're going off the path, So there's fences and warnings on the conscience side. But it's the same thing, and it's the dynamic between. This is what happens in the movie Pinocchio. So Pinocchio is called out into the world. His father is benevolent, a benevolent creator. That's Geppetto. He's called out into the world to make himself manifest, to realize himself, to become real. And there's 2 things that attract him. He wants to go out and learn and have his adventure. That's the calling. But that has to be allied with the conscience. And the reason for that is the calling alone gets him in trouble. Like, first of all, it entices him to becoming a narcissistic, psychopathic, manipulative actor. That's when he's on stage, right? Then it entices him into lying to get away with things and to get what he wants. So that's another extension of that manipulation. Then it entices him to become neurotic enough so that he can take a permanent holiday. Then he goes to Pleasure Island where he can engage in hedonism.
That's where the slavers are. Right. And so he needs, that's what just the calling alone, will take him places that are attractive but not appropriate. You need a conscience along for the ride, and that's Jiminy Cricket, right? And Jiminy Cricket is what bugs you. Exactly, yes. And so that's one of the places you can find your destiny, is in what bothers you. There's going to be an array of things that make themselves manifest to you as callings of your conscience. Those are problems. Those are your problems. Why is that your problem? It's like, well, can you stop thinking about it? Does it bug you all the time? Well, hey, there you go. That's your destiny, right? Where does this all go? You've got Canada has declined economically. You guys are now making 60% of what Americans are making. China Yeah, is, we can do worse than that with a little work. Jesus, let's hope not. China is watching everything everybody does. They're way beyond 1984, 2024. Aí entra um pouco aquela conversa que eu vejo muito assim dos podcasts americanos, né? De tipo, cada dia que passa, a China tem preparado as pessoas tem preparado seus filhos para dominar o mundo. Aí depois tem aquela questão, né, que eles constantemente falam sobre o declínio do Canadá por causa da cultura woke. Então, todas essas... É porque, assim, esses são assuntos que, quando você assiste alguns podcasts da gringa, são algumas preocupações, assim, que eles o tempo todo às vezes ficam repetindo, sabe? Ou é feminismo, ou é o problema da masculinidade, ou é a China se acendendo, ou são as democracias, né, que eles temem o colapso, ou é a cultura woke que também, querendo ou não, tá ajudando a destruir a democracia. É coisas assim, eles ficam levantando tudo isso, né? Então, eu imagino como esse podcast é um podcast meio que... o Tom é um cara simplesmente que ele chama tudo quanto é gente, então o podcast fica até um pouco mais... Aquela coisa meio que parecendo flow, sabe, gente? In the U.S. is it's terrifying. The election, does it actually build up to civil war? I don't know. Yep, UK. Yeah. You've got conflict Russia, Ukraine. You've got conflict Israel, you got the farmers' Gaza. revolt in Europe. Yeah, where does this go? It depends on how many of us shoulder our crosses and walk uphill. I really mean that. Like, we're at that point. Wake up. Figure out which side you're on. If you were a betting man, what odds do you give U.S. Civil War? What odds do you give? De novo, todo podcast, a maior preocupação hoje que o pessoal fala muito nos podcasts dos Estados Unidos é esse medo constante de haver uma guerra civil nos Estados Unidos. É uma coisa assim, gente, vocês não têm ideia. Give World War III. Well, we're already in World War III. So I'd give that 100%. How far will it go? Depends on how stiff-necked we are, right? So the Egyptian tyrant is visited by, is it 10 plagues? The last plague is the destruction of the future itself. That's the death of the firstborn. So, it depends on how hard we have to be hit before we wake up. And there's no end to that. God destroys the whole world in a flood. That never happened. It's like, how about it's happening all the time? How about it's happened forever? It's happening now. It will happen forever. How high does the water have to rise? Till people learn. And what does it mean to learn? Vocês entenderam um pouquinho o que ele falou aqui agora, porque ele usou uma outra metáfora, né? Ele usou um texto da Bíblia que... gente, eu não sou leitora da Bíblia, mas vamos lá. Ele usa a ideia de quantas vezes, ou quantas vezes a água terá que subir, ou quantas vezes terão inundações. Curiosamente, na época que a gente está vivendo no Brasil, né? Parece que há algum trecho bíblico que fala sobre isso. Quantas inundações serão necessárias para que a gente consiga aprender, para que a gente consiga evoluir? No final, ele quer dizer assim, quantas vezes a gente vai ter que aprender, quase com uma mão divina, de um pai que quer criar o seu filho para ele ser mais resiliente, para ele ser mais forte. Quantas vezes ele vai ter que, entre aspas, né, inundar e fazer a água subir e ter que fazer, né, as pessoas saírem daquela zona de conforto delas para elas entenderem o quê? A questão do crescimento. Então ele continua falando em metáfora, entendeu? Learn. Well, this is why I'm a psychologist, not a politician.
or a theologian to whatever degree I lay pretensions to that, someone concerned with spiritual matters, let's say, psychological matters. Redemption is a matter of individual determination. So that's why I operate at the big level of the individual. How far will we have to go? Depends on how many sins you decide to continue harboring. How are you connected? How is that decision connected to the destiny of the world? We all bear the world on our shoulders. How can that be true? Here's one way of thinking about it. How much better would the people around you be if you were better? Some, obviously. What's the ultimate extent of that? What if you were everything you could be? That's what you're called upon to be. You're called upon to be everything you can be. Why? Not least because try getting through the world without doing it. Then you'll end up in the position of Cain. You didn't offer your best. You'll be rejected by man, woman, and God, and yourself. And then what? Then you're bitter. Then you're fratricidal. Then you're murderous. Then you're genocidal. Then the flood comes. Or you erect the Tower of Babel. It's always the same. And now you can see it like it's just right there. Why? Because it's happening so fast. If you like that clip, check out the Difícil? É porque eu não assisti tudo, eu assisti um pedaço, eu não assisti esse final. Difícil? Quer dizer uma coisa pra vocês. Ele diz que se você tivesse efetivamente fazendo coisas para ajudar as outras pessoas, quantas dessas pessoas estariam sendo ajudadas? E quando você não se propõe a quase estar no seu potencial, vivendo o seu potencial, ajudando as outras pessoas, quantas você deixa de ajudar? E ele fala muito sobre essa questão de... é uma coisa assim, tipo... É a junção de entender que... às vezes a pornografia, ou às vezes a situação que a grande parte, às vezes, dos homens estão, né, com essa questão da masculinidade frágil que a gente tem atual, e entender quantos desses homens, eles poderiam estar fazendo coisas para ajudar outras pessoas, para ajudar o próprio mundo, o desenvolvimento do mundo, e no final eles não estão fazendo isso porque eles estão gastando todas as energias deles com pornografia. Ok, foi o primeiro ponto. E depois ele finaliza todo o trecho ali, né? Porque o medo, né, do rapaz, do Tom, era e a guerra civil dos Estados Unidos, e a guerra na Ucrânia, da Rússia e tal, não sei o quê, que são, querendo ou não, todas as coisas que tiram a nossa energia, que tiram a nossa atenção, pra gente entrar no estado de ansiedade e ficar, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não sei vocês, mas eu conheci gente tão próxima de mim que entrou num estado de ansiedade tão grande por não fazer nada, por exemplo, no Rio Grande do Sul, porque, poxa, ficou só assistindo tudo de ruim, ou todas as informações que a internet estava jogando para tudo quanto é lado, e elas não puderam fazer alguma coisa em especial. E as pessoas, algumas delas começaram a se sentir ansiosas, e eu percebi isso, sabe? De tipo, eu gostaria de ter feito mais, ou de repente tem uma bomba de informação na minha cabeça, que de repente eu tô mega ansioso e eu tô absorvendo tudo aquilo pra dentro de mim. E de repente eu deixo de fazer as coisas, eu entro num estado que eu não consigo servir ninguém. E aí vem a coisa, né? Aí vem a questão, né? Que às vezes a pornografia, ela desestimula, porque faz te perder toda a sua energia vital para fazer uma coisa que os jovens deveriam estar fazendo, que é transformar esse mundo num mundo melhor. E, ao mesmo tempo, se não é a pornografia, é aquele outro lado que a gente fica assistindo dos vários conflitos mundiais, que são coisas que a gente não consegue, nós sozinhos aqui nesse exato momento, fazer, que é, tipo, ter o controle sobre a guerra da Ucrânia, ter o controle sobre a guerra civil dos Estados Unidos, mas aí
Ele vira e termina assim, o Jordan Peterson. Mas você tem o controle das pessoas que estão perto de você. Você tem o controle da sua própria vida. E de repente, você não tem que se preocupar com a guerra na Ucrânia, ou com a guerra civil nos Estados Unidos, ou com whatever, o que seja, ou com ações governamentais. Talvez você tenha que cuidar de você fazer o melhor para você mesmo dentro do ambiente das pessoas que estão ao redor de você. E talvez esse seja o primeiro passo, e depois são próximos passos. Então, assim, poxa, já passou 30 minutos esse vídeo. Caramba! Caramba! Eu falo para vocês, eu tô lendo lentamente aquele livro do Jordan Peterson, porque cada lição que eu termino de ler no livro do Jordan Peterson, eu preciso passar 2, 3 horas refletindo. Que eu poderia estar vivendo, ajudando mais pessoas, servindo mais pessoas. E eu ainda estou fazendo muito pouco para o nível que eu gostaria de fazer. E eu quero que vocês reflitam isso também, porque eu não esperava isso, gente. Eu realmente, eu só assisti um pedaço e achei o conteúdo legal e falei assim, tá, então tá bom, vamos botar o negócio aí pra rodar. E de repente, uau, essa mudança, sabe? Me digam o que vocês acharam nos comentários, para você que ficou até agora. E muito obrigada pela sua atenção. Take care.